A paz do Senhor, meus amados irmãos. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, me chamo Genival Souza e hoje venho trazer um vídeo que é um pouco diferente. Que iremos falar sobre o estado civil do apóstolo veterano Paulo. Desde já quero pedir que os irmãos venham se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, para que o canal venha cada dia mais se expandir. Já estamos com 66 inscritos já no canal, para a honra e glória do Senhor. Antes de iniciarmos esse contexto, essa dúvida, eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Soberano Deus eterno Pai, obrigado por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos proporciona, meu Pai, de estar ouvindo a Tua palavra, Senhor. Fala em nossos corações, abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos entender acerca da Tua palavra. Nos ajuda e nos protege, Senhor, durante o dia e nos traz livramento, meu Pai. Amém e amém. Bom, esse ponto é bastante meio que de debates acerca do estado civil de Paulo. E já iniciou. Paulo era casado, solteiro, vivo ou divorciado? Porque a Bíblia não diz acerca do estado civil do apóstolo veterano Paulo. E o que nós entendemos é que hoje eu vou trazer algumas explanações para trazer uma resposta correta. Compreendeu? E assista esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que venha chegar mais pessoas, para tirar a dúvida de mais pessoas. Não é verdade? Vamos lá, né? Primeiro ponto. Vamos lá. Para mais uma dúvida acerca das Sagradas Escrituras, significando que iremos falar sobre o apóstolo Paulo, que se ele era casado, solteiro, viúvo ou divorciado. Segundo ponto. Bom, esse assunto é para debates, mas sem nenhuma confirmação exatamente verdadeira. Como eu disse, esse assunto que eu irei já adentrar é um assunto que é muito mais para debates, que não vai ter nenhuma realmente confirmação verdadeira. Mas este vídeo é para trazer uma resposta meio que ativa, uma resposta para nós entendermos, abrir o nosso entendimento, tirar a nossa dúvida. E também vou trazer palavras tiradas das Sagradas Escrituras para relatar acerca desse assunto, como eu postei no vídeo anteriormente, que foi sobre os pássaros. Para quem acompanhou, bem sabe que foi uma bênção. Até entenderam muitas pessoas acerca da criação. E hoje vou falar sobre o apóstolo Paulo. Mas hoje eu irei falar sobre algumas citações sobre Paulo. Era exatamente se era casado, solteiro, viúvo ou divorciado. Bom, terceiro ponto. De uma forma diretamente, vamos entender no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, e nos versículos 7 até o 8, que vai dizer: gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade, de um modo, o outro de outro. 8. E aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Bom, aqui nesses dois versículos nós vemos que Paulo não disse praticamente nada acerca do seu estado civil, porque nós não conseguimos entender se Paulo era viúvo ou solteiro, porque a Bíblia ela nos traz uma referência que realmente é o apóstolo Paulo que não introduz acerca do seu verdadeiro estado civil. Bom, e esse estudo praticamente é para nos abrir o nosso entendimento, para que venhamos compreender acerca das Sagradas Escrituras, que hoje é um vídeo se referindo ao apóstolo Paulo. Bom, nesses dois versículos nós lemos e nós observamos que não teve nenhum versículo que nos mostrou acerca do verdadeiro estado de Paulo. Não é verdade? Nós observamos que a Bíblia não vai dizer em toda a Bíblia acerca do verdadeiro estado de Paulo. Uma explicação acerca do estado de Paulo, como eu acabei de relatar. Ponto 4.
Esse contexto ainda nos deixa curioso, principalmente quando Paulo diz: permanecesse no estado em que eu também eu vivo. Bom, Paulo, ele não disse qual era o estado dele civil, se você for parar para prestar atenção. Muita gente acredita que Paulo era um celibato, porque Paulo ele não queria ter uma disjuntora, uma esposa consigo, devido que ele queria fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, que era pregar o Evangelho em primeiro lugar. Então isso é referência, não é resposta correta. Aí pessoas acreditam que Paulo ele tinha esse pensamento, que o alvo dele não era ter uma disjuntura ao seu lado, mas era pregar o Evangelho, que para ele era mais interessante. Aí, nesse trecho ainda não temos a confirmação, o verdadeiro estado civil de Paulo. Então, no nosso observar, entendemos que Paulo era um celibatário. Mas, por esse fato, nós entendemos que Paulo era um celibatário, porque na Bíblia não tem uma referência acerca do estado civil do veterano apóstolo Paulo. Aí nós compreendemos que, bom, se não tem uma resposta correta, então eu não posso pregar dizendo que Paulo tinha uma disjuntura. Porque se eu pregar sobre isso, eu posso estar levantando uma heresia, dizendo que não está de acordo com a Bíblia. Por isso que nós devemos entender que nós não devemos pregar acerca do estado civil do apóstolo Paulo. Se ele é viúvo, divorciado, casado ou solteiro, não devemos ministrar acerca desse assunto, para que as pessoas não venham ficar com muitas dúvidas. Aí no ponto 5, agora surge uma pergunta: será que Paulo sempre viveu assim? Será que Paulo sempre viveu assim? Agora vamos partir para um ponto bastante interessante, que é o farisaísmo. Ponto A. Paulo tinha muito comprometimento com as tradições. O que isso significa? Isso significa que Paulo ele tinha um pouco de atenção de guardar as tradições daquele povo. Já que Paulo tinha essas tradições, tudo indica que Paulo ele não era casado. Não é verdade? E se Paulo não era casado? Aí também surge outra dúvida. Se Paulo também tinha esse comprometimento com as tradições, poderia ser que também ele era casado. Por isso que eu disse, duas referências ao mesmo tempo, que ou era casado ou não. Aí o ponto B. Para ser membro do Sinédrio, tinha que ser casado se fosse rabino. Bom, aqui há um ponto que nós iremos adentrar neste exato momento. Para ser um membro do Sinédrio, tinha que ser casado, se no caso ele fosse uma estatura maior, que a estatura maior de rabino. E para alguém ser rabino, tem que passar muito tempo. E um rabino, nós observamos que um rabino ele é claramente conhecedor das Sagradas Escrituras, não é verdade? Ele é um conhecedor. Se ele é um conhecedor, entendemos que ele sabe de muitas coisas acerca das tradições do judaísmo. Para ser rabino, deveria ser casado. Aí que está o ponto. Será que Paulo chegou a ser rabino? A Bíblia não relata também. Será que Paulo chegou a ser rabino? Mas se Paulo fosse só um membro, ele já não deveria ser casado. Ele já não era. Então abre um parêntese que aqui, nesse sentido, Paulo não era casado. Se ele fosse membro do Sinédrio. Mas se ele fosse rabino, ele teria ser casado. Nós observamos que Paulo tinha um grande comprometimento com as tradições. Nós observamos que Paulo ele tinha um grande conhecimento acerca do judaísmo e das Sagradas Escrituras, sendo que Paulo ele foi o discípulo de Gamaliel, grande conhecedor da palavra de Deus. Bom, nessa opção, entendemos que só o candidato para o ofício de rabino, essa pessoa deveria ser casado. Agora vamos pensar. Se Paulo estivesse durante um período no Sinédrio, mas nunca chegou a ser candidato significado ao rabino, significa que Paulo era solteiro.
Já falei desse assunto. Ponto 6. Agora surge outra dúvida. Mas como pode o homem ser totalmente ousado na pregação acerca do casamento? Bom, quando alguém fala direto de um assunto, é sinal que aquela pessoa é apegado àquele que ele falou. Se aquela pessoa fala tanto em coisas que ele vive, que ele se expressa muitas vezes, é sinal que ele tem um desejo por aquilo. E nós observamos que Paulo ele fala acerca dos casamentos. O que nós entendemos é que Paulo ele tinha um pouco de experiência para ele relatar aquilo que ele tinha vivido. Agora surgem outras perguntas. Mas era o Espírito Santo que inspirava Paulo a falar acerca dos casamentos. Mas o que eu entendo é que o Espírito Santo ele nos faz lembrar acerca da palavra de Deus, acerca das Sagradas Escrituras. Em João vai dizer que Cristo vai para o Pai, mas ele vai deixar o Consolador para testificar de quem? De Jesus. Então, tudo indica que o Espírito Santo não ia falar de coisas seculares, mas senão de Cristo Jesus. Deu para compreender? Então, nós entendemos que Paulo ele tinha certa ousadia para falar acerca dos casamentos. Tudo indica que Paulo ele poderia ter passado por essa experiência. Mas vamos continuar a leitura. Vamos novamente pensar. Quando uma pessoa prega sobre uma situação da sua vida secular, acerca de uma vida conjugal, pelas experiências dele, ele vai ter bastante ousadia para falar sobre esse assunto. É isso que está incluído nesta dúvida. Aí, ponto 7. Para concluir essa grande dúvida, Paulo relata algo interessante. 1 Coríntios 7, no versículo 13 e o 15, que vai dizer: se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, a esposa não crente é santificado no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Viúvo ou divorciado, quais dessas opções Paulo se encaixa? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não dá para tirar um pouco de explanação, porque não dá. Deixando o contexto mais explicado. Frequentemente, uma pessoa deixava o judaísmo e se convertia ao cristianismo naquela época. Bom, aqui já tiramos uma parte, que as pessoas deixavam o judaísmo para se converter ao cristianismo. Tudo indica que o quê? Que poderia ser que Paulo deveria ser viúvo ou divorciado. Porque Paulo se converteu ao cristianismo, sendo que ele era do judaísmo. E quando Paulo se converte ao cristianismo, deveria ser que ele poderia ter uma esposa, mas devido a isso, a esposa dele se separou dele, ou desviou, divorciou. Então isso indica que as pessoas daquela época, quando se convertia ao cristianismo, a disjuntora separava-se dele. Poderia ser que isso também aconteceu com Paulo, mas não é a verdadeira dúvida, verdadeira afirmação. Continuando, a pessoa abandonava o seu cônjuge para servir ao cristianismo. Então, tudo indica que Paulo poderia ter feito essa mesma escolha, ou sua esposa ter se separado dele. Bom, como eu falei, não tem uma resposta totalmente correta acerca desse assunto. Algo que nós devemos fazer é, vamos continuar calados e vamos tirar essa dúvida quando nós estivermos perante Cristo Jesus. Aí Cristo Jesus vai nos dizer acerca desse assunto, não é verdade? Porque nós vamos quebrar a cara procurando esse assunto que não vai ter como encontrar uma verdadeira afirmação. Para finalizar,
ninguém tem uma afirmação verdadeira acerca do estado civil do apóstolo Paulo. E encerra por aqui. Não tem uma resposta verdadeira. Mas tudo isso que eu expliquei neste vídeo é para trazer uma explicação acerca de quais fatos Paulo poderia estar se encaixado. Amém? Fique com esta palavra. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like para que o canal venha cada dia mais se expandir. Amém? Fica com Deus.